Vamos lá, vamos tirar uma dúvida aqui de muita gente quando contrata um advogado. A questão é o seguinte: contratei um advogado e ele falou que cobraria apenas 30% do que eu ganhasse ao final. E agora ele me cobrou 40% e está falando que é sucumbência. Doutor, ele me roubou? Muitas vezes, quando alguém fala assim, você é ignorante, muita gente pensa logo em uma ofensa, né? O ignorante é aquele que ignora, é aquele que não sabe. Então, esse tipo de dúvida é relativamente comum no mundo do direito. Digo isso por quê? Porque a ideia que as pessoas têm é que todos os profissionais vão tomar o cuidado na hora de contratar e passar para o cliente todas as situações possíveis dentro do processo. Outros não. Daí é que vem a surpresa. O que acontece é o seguinte: o Estatuto da Advocacia permite que o advogado retenha, os honorários de sucumbência, porque esses honorários, segundo a própria lei, que é o Estatuto da Advocacia, determina que essa verba é do advogado, exceto se no contrato de honorários ele colocar que aquela verba também será do contratante. Na maioria das vezes isso não acontece. Então, o que acontece? Eu vou distinguir agora. Os honorários contratuais são aqueles honorários, são os 30% que você assinou quando você contratou o advogado. Olha, doutor, quanto é que o senhor vai me cobrar? 30%. E aí, quando sai a indenização, você ganhou R$1 milhão, 30%, você imagina logo, meu advogado vai ficar com 300 mil e eu vou embolsar 700 mil. 700 mil mais os 30%, que são 300 mil do advogado, dá R$1 milhão. Pronto. Estou com a vida feita, vou nadar de braçada, e aí o advogado te fala, manda a sua conta que eu vou fazer o teu depósito. E ele faz o depósito. E quando você vai ver, você fala, ué, ele ganhou mais do que 30%. Agora é que eu vou tirar a sua dúvida. Os honorários de sucumbência, no meu contrato eu coloco, porque eu não quero discussão, não quero problema, não quero dúvida com o cliente, Mas não é obrigado o advogado colocar no contrato. Eu coloco que os honorários de sucumbência, advindos da parte contrária, para mim, não são da parte conforme a lei especifica lá o Estatuto da Advocacia. Mas muitos advogados dizem o seguinte, está na lei que é meu, eu não tenho que justificar nada para ele. E realmente não tem. Realmente ele não tem que prestar conta de uma verba que não é do cliente. Então, o correto é R$1 milhão. O advogado tem direito a 10% de sucumbência. Digamos que ele entrou com ação, o juiz de piso, o primeiro juiz, o juiz do tribunal, o primeiro juiz a julgar aquela causa, o juiz fixa os honorários de sucumbência em 10%. E aí houve um recurso, por exemplo. E na segunda instância, os desembargadores podem manter os 10% se ele perder e podem até aumentar. Mas digamos, em todas as instâncias foi 10% para o advogado. Então, R$1 milhão, 10% é a sucumbência. Então, ele teria, se você tem dentro do processo R$1 milhão, 10% ali são do advogado. Então, na verdade, o que é seu são R$900 mil. Desses 900 mil é que você vai pagar ao seu advogado os 30%.
3 vezes 9, 27, 270 mil. Então, o advogado vai ganhar 370 mil reais e você vai ficar com o restante. Não é que ele te cobrou 40%, se ele fizer o cálculo cobrando 40% direto, aí sim você terá como ajuizar a ação, reclamar na ordem dos advogados, porque se ele colocar os 30% do contrato, mais os 10% de sucumbência e tirar 40%, a conta vai dar errado. Por quê? Porque no cômputo da condenação geral de R$1 milhão, ele já tem os 10%. Então, eu tenho que tirar os 10% e fazer o cálculo dos honorários de 30% apenas em cima dos 900 mil que vai sobrar. Você entendeu? Se você não entendeu, se você já ficou com esse tipo de dúvida, você pode colocar aí nos comentários que eu respondo. Se você tiver outra matéria de direito que você tem uma dúvida e você tem dificuldade para contratar um advogado, ou se você não tem condições de pagar consulta, você faz aí a sua pergunta a título de dúvida, eu posso tirar, né? E por falar nisso, claro que alguns colegas vão falar, não pode, o advogado não pode dar consulta grátis. Para vocês eu tenho um recadinho, né? Eu posso sim, tá? Porque o meu conhecimento, tá? A minha oportunidade de me tornar um advogado, foi Deus que deu. Então, o conhecimento eu não vou levar quando eu for embora. E olha que não falta muito tempo, olha como é que está isso, olha. Então, eu tenho que passar esse conhecimento para as pessoas e morrer em paz, né? Não é 100, 200, 300 reais de uma consulta que vai me deixar mais rico e nem mais pobre. E nem vocês. Fica com Deus.